Meu nome é Wensber, eu sou enfermeiro, também sou técnico em enfermagem e estarei trabalhando com vocês nesse mês, que é nosso, que tem esse reconhecimento nosso enquanto profissional de enfermagem para a gente estar somando no nosso processo assistencial. Eu vou falar sobre o processo de preparo e administração de medicamentos de maneira segura. Wensber, mas é um assunto tão batido, é um assunto que todo mundo fala, é muito batido, mas as pessoas ainda erram muito. Então, como que eu vou fazer uma medicação no local correto? Como que eu vou fazer o preparo ali sem me contaminar e muito menos contaminar aquele medicamento, fazendo aquele medicamento errado, onde que eu deveria ter um princípio ativo ali, eu vou ter um princípio ativo totalmente não esperado. Beleza? Então vai ser um vídeo topíssimo aí, vai ser um bloco bem animado aí pra gente estar somando pro nosso processo assistencial. Beleza? Então vamos lá. Puxa o ar, vai. Mexe aí na sua cadeira, tá? Faz essa inspiração aí para você oxigenar o seu sistema nervoso para mim conseguir falar com você aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender muito quando a gente começa a falar de medicação, a gente tem que entender os princípios ativos, os princípios ativos dos fármacos. Para isso eu tenho que entender um pouco de farmacologia. Então eu preciso saber quando que o medicamento começa a ter um efeito, quando o medicamento não começa a ter um efeito, quais são os efeitos esperados e os efeitos não esperados desse medicamento. Então a primeira coisa que eu preciso que os senhores e as senhoras entendam é o seguinte, que farmacocinética vai estudar o caminho, que o medicamento vai fazer no organismo, começando ali na absorção. Quando a gente pensa na via de administração de um medicamento, existe aquelas drogas que vão ser feitas por vias enterais, como existe aquelas drogas que vão ser feitas por vias parenterais. Então nós temos que saber a via de administração, o porquê que existe drogas que podem ser feitas em vias diferentes e qual que é a rapidez disso, como que ela vai ser distribuída no meu corpo, no corpo do meu cliente, qual que é a metabolização e qual que é o tempo que ela vai ter ali para estar sendo eliminado desse corpo. Então é importante a gente entender essa farmacocinética para assim a gente posteriormente pensar em como vai ser feito esse medicamento. Então nós temos que ter aquela ideia que todo medicamento é uma droga. Porém, nem toda droga é um medicamento. Se é uma droga, vai causar uma alteração fisiológica, uma alteração metabólica, uma alteração hemodinâmica nesse organismo. Então tem que ser bastante observado, tá? Com cautela, para pensar o seguinte: e aí, tá tendo o efeito que eu espero ou não? Tá tendo um efeito que não foi, planejado ali. Então, tendo isso em mãos, tendo isso em cabeça, fica mais fácil a gente errar. Ou melhor, errar fica mais difícil a gente errar, Só corrigindo. Então fica mais fácil a gente acertar, a gente seguir ali os certos. Agora existe aqui, a farmacodinâmica. O que essa farmacodinâmica vai estudar? Ela vai estar estudando os efeitos fisiológicos que esses medicamentos, que esses fármacos, que essas drogas vão causar no organismo. É a ação que esse medicamento vai ter em relação ao meu corpo. Por que na mesma droga, em indivíduos diferentes, eu preciso fazer uma maior concentração, outras eu tenho que utilizar uma menor concentração? Por que tem drogas que precisam ser muito diluídas e tem drogas que já não precisam ser tão diluídas? Então, a farmacodinâmica, ela vai estudar esse processo, essa concentração dessa droga, as miligramas, aquele cálculo de medicamento que a gente passou e às vezes falou assim, meu Deus do céu, e aí? Então é importante a gente saber isso para acertar, para impedir o nosso processo ali de intoxicação que irá acontecer no nosso indivíduo se a gente não seguir e não entender esses passos. Porque existem organismos diferentes. Nem todo organismo vai ter a mesma resposta para uma determinada concentração de droga. Eu tenho organismos que vão ter ação, como tem organismos que não têm ação nenhuma. Eu costumo dizer para meus alunos da seguinte maneira: dipirona, vamos pensar, dipirona é uma coisa tão utilizada, a gente usa tanto no ambiente hospitalar, uma ampola de dipirona que tem 2 ml, ou seja, 500 miligramas. Às vezes pegar aquelas 500 miligramas ali em cada ml, dando um total de 1 grama, ou seja, 1000 miligramas, se eu faço em um indivíduo que já tem o costume de tomar,
Ele não vai sentir nada, é a mesma coisa ele estiver tomando água. Mas, por exemplo, se essa droga for feita em mim, aonde eu estou, preciso repousar porque eu sei que eu vou ficar sonolento. Porque o meu linear de ação é baixo e cada organismo tem um linear de ação. Por isso que existem as doses que devem ser feitas, existe a diluição e as vias que essa droga deve ser feita. Então, quando eu entendo esse princípio da farmacodinâmica, sabendo que o medicamento vai ter uma ação no organismo e da farmacocinética, sabendo que o organismo vai ter uma resposta àquela medicação, fica fácil. Fica fácil eu acertar. Fica fácil eu seguir os certos. Então eu entendi esses princípios, né? Da farmacodinâmica, da farmacocinética e da farmacotécnica, que eu vou mostrar para você posteriormente. Fica muito mais tranquilo de prestar uma assistência mais humana, uma assistência mais confiável, né? E questionar alguns fundamentos que tradicionalmente às vezes são utilizados sem nenhum tipo de questionamento. E nós, enquanto profissionais de enfermagem, nós devemos saber isso até mesmo para questionar uma prescrição. Eu lembro um episódio que aconteceu quando eu era técnico de enfermagem, por volta dos meus 18 anos. Eu lembro que o médico prescreveu 10 gotas de Berotec para fazer numa criança. Eu falei, não faço. Mas não faço porque eu sabia o que aquele fármaco podia causar no organismo do indivíduo e eu sabia qual que seria a resposta que o organismo ia ter em cima daquele fármaco. Então eu falei, não faço. Ele falou, por que não faz se tem a prescrição médica? Eu não estou questionando, eu não estou falando para a gente ter embate com a equipe médica. Eu estou falando para a gente auxiliar esse profissional. Colegas nossos, igual nós, faz ali 72 horas às vezes e precisa ser assistido também, porque pode sim cometer um erro. Pode sim ficar equivocado numa prescrição, em um cálculo de medicação ali. Pode ficar assim. E nós estamos ali para auxiliar. Nós, profissionais de enfermagem. Nós técnicos, nós enfermeiros, tá? Então, se eu entendo isso, fica fácil eu seguir aqui, ó, esse círculozinho. Wensby, então existe quantos Cs? Gente, quanto mais certos, melhor. Se eu checo paciente certo, e o paciente certo, gente, não é chegar e falar assim, seu José, aqui seu medicamento. Eu lembro do episódio que aconteceu na assistência, no hospital psiquiátrico, que eu trabalhava, e a minha técnica foi lá e fez o medicamento para o paciente. E eu falei, fez o medicamento do seu José? Fiz ali. Eu falei, mas aquele não é o seu José. E lá, perguntei para ele se era seu José, ele respondeu o que era e eu dei. Gente, paciente, certo. Eu estou falando da psiquiatria, que é uma coisa que a gente tem que desconfiar. Mas independentemente do local de assistência, de internação, devemos sim confirmar o nome do paciente, a idade do paciente com a data de nascimento e o nome da mãe desse paciente. Porque nisso eu vou errar bem menos. Eu vou ter chances de erro quase zero. E é isso que é o nosso foco. Nós precisamos afastar o erro. O medicamento certo era essa droga mesmo, mas como que eu vou saber se é esse medicamento certo? Eu preciso evidenciar, caracterizar os problemas do meu paciente no início do meu plantão. Por que está fazendo essa droga? Está fazendo um antiviral, mas a infecção dele é bacteriana. Está fazendo um anti-inflamatório, mas ele não tem nenhuma característica, nenhum sinal flogístico de inflamação. Por quê? Então temos que questionar, temos que entender a fisiologia normal, porque temos que saber também que esse medicamento vai modificar a fisiologia do indivíduo. Medicamento SOS, é o medicamento certo, é o momento certo de fazer. É uma insulina que vai fazer ali, mas você verificou o HGT desse indivíduo? Ou não, só vai fazer porque está prescrito. Mas o paciente não comeu. Ele vai ter uma hipoglicemia, vai ter risco de ter uma parada cardiorrespiratória. Olha a chance de errar aí. Então a gente tem que entender essa fisiologia, tem que entender o porquê que esse medicamento é usado, como ele é usado, qual que é a via dele. A dose certa, qual que é essa dose certa? Igual eu falei para vocês, tem medicamentos com determinadas dosagens que vai ser mínimo para o indivíduo. Para outros vai ser a dose certa, para outros já vai ser uma dose de intoxicação. E para outros, infelizmente, vai ser dose letal. Então nós temos que saber essa diferença, né, de cada organismo, saber que lineares de ação existem em cada organismo e que esse linear de ação tem que ser muito bem calculado em cima dessa dose. A via certa. Existem medicamentos que não podem ser feitos, por exemplo, endovenoso,
que é um tipo de medicamento, né, parenteral, mas que deve ser feito apenas intramuscular, e nós sabemos disso, o exemplo é a bezetacil. A gente cansa de ver pessoas, eu reprovei uma aluna uma vez por causa disso, no campo a menina foi, insistiu em fazer uma bezetacil endovenosa, eu cheguei e falei, filha, deixa que eu vou fazer. Eu falei, paciente assim, vem cá, fazendo o seu bumbum. O paciente ficou puto, ele falou assim, ué, mas a menina ia fazendo minha veia, por que você quer fazer aqui? Eu tenho certeza que o que passa na cabeça dele, a vontade que eu tinha de falar para ele é o seguinte, a via tá errada, vai fazer o medicamento e você vai morrer, negão. Você vai morrer. Mas não, eu tive que ter o quê? O princípio bioético. Era melhor conversar com ela depois, né, explicar isso para ela, do que reprovar ela. E eu penso assim, estou falando de aluno de 10º período, gente. Estou falando do aluno que começou a faculdade agora, estou falando do aluno de 10º período. Mas infelizmente, algumas pessoas falam assim, meu Deus, como que passou por essa faculdade até chegar aqui? Não estou falando que é você. Você não, você é diferente. Agora existe a hora certa. A hora certa e o tempo certo tem que ser muito bem seguido. Porque às vezes a gente usa a mesma dosagem ali naquele indivíduo de maneira certa, que não teve nenhum efeito colateral. Aí com o passar do tempo ele começa a ter efeitos que não são esperados. Aí você fala, Wendy, por que está acontecendo isso? Às vezes eu não respeitei o intervalo. Aí de vez de fazer ali um medicamento apenas para potencializar, para ficar esse medicamento acima do limiar de ação, eu potencializei demais que ele ultrapassou o limiar de intoxicação, onde eu intoxiquei esse indivíduo. Eu lembro do episódio que aconteceu comigo, e por erro mesmo, frágil, besteira, dentro de casa. Eu tinha que tomar uma nimesulida, e eu tinha que tomar essa nimesulida, se eu não me engano, 25 miligramas na época. Eu sei que eu tinha que tomar ela de 6 em 6 horas. Só que eu confundi com uma que tinha lá em casa que era de 100 miligramas. E eu tava tomando uma de 100 miligramas de 6 em 6 horas. Uma que eu deveria tomar de 24 em 24 horas, eu tava tomando de 6 em 6 horas. No primeiro momento, sim, estava tendo uma resposta, eu comecei com um processo ali já de intoxicação, quando eu comecei a ter efeitos que não era esperado, eu falei, pô, o que está acontecendo? Aí eu fui verificar o quê? A embalagem da medicação. Só que na gente, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu fui lá e abri, às vezes na casa da gente a gente faz as coisas erradas, e dentro do hospital não pode ser. Dentro do hospital a gente tem que fazer as coisas da maneira correta, seguindo o princípio evidencial, você vai evidenciar o problema, vai traçar uma meta e vai utilizar intervenções de enfermagem. E é muito importante a gente verificar a validade. Quantos e quantos de vocês não já medicaram com medicamento vencido em casa? Porque às vezes você compra e tomou ali, sobrou, você guarda e não presta atenção nisso dentro do hospital. Não pode, minhas lindezas. Porque às vezes esse medicamento, que essa data de validade no organismo do indivíduo pode ser reconhecido como um corpo estranho e começar um processo ali de reconhecimento daquilo como um processo de infecção. Lembrando que vai modificar a fisiologia desse organismo. Imagine modificar a fisiologia desse organismo dessa maneira, uma droga vencida. Abordagem certa, nós devemos saber falar com esse indivíduo. Igual quando eu usei a história aqui do paciente de psiquiatria. Ei, seu José, vem cá, seu José. Ele não sabe, ele vai ir. Será que ele está ali com as questões, os níveis de consciência dele, será que está preservado? E outra coisa que é muito importante, o registro. Eu preciso registrar, porque é uma coisa que tem que pôr na nossa cabeça, nós não cuidamos do paciente sozinho. Não existe profissional de enfermagem bom numa equipe péssima. Não existe um profissional de enfermagem ruim numa equipe boa. Não existe, todo mundo, nós somos equipe. Vamos pensar que você faz 12 por 36, ou seja, você trabalha um dia sim, um dia não. Você precisa de pelo menos 4 plantão que vai passar esse medicamento que esse paciente. Agora vem cá, se você não registrou esse medicamento da maneira correta, se você não colocou que foi feito, que teve tal alteração, que fez tal dosagem, seu colega chega e ele vai descobrir? Não vai. Agora, se você faz 12 por 60, ou seja, você faz um dia e folga 2, piorou. São 6 plantões que esse paciente vai passar diferente. 3 diurno e 3 noturno. E aí, se não registrar? Então para com essa mania, eu vou lá e faço em todo mundo, depois eu registro. Não, preparou, fez, registrou. Preparou, fez, registrou. Preparou, fez, registrou. Sabe, são coisas tão primárias que na época da faculdade a gente fazia isso, na época do curso técnico a gente fazia isso. Só que depois que você forma, você já tem uma certa tranquilidade. Não, agora eu sei. Não, agora eu sou um profissional, já tenho 10 anos de assistência. Ah, eu nunca errei. Mas não está nem se atualizando às vezes.
Eu sei que a galera fica com preguiça, já pensa, eu sou bom nisso, esquece até mesmo o princípio ativo. Eu falo isso porque eu trabalho com gente antiga que se atualiza e gente antiga que não se atualiza. Na época eu formei, só para vocês terem ideia, dor nem era sinal vital. Hoje dor é o maior sinal vital que tem, é o sinal vital mais importante que tem. Se não medicar esse paciente da maneira correta, vai alterar os outros parâmetros vitais e às vezes a gente trata a pressão arterial, mas não trata uma dor do indivíduo. Pode ver que o indivíduo quando está infartando, a primeira droga que vem lá no Moracheb é morfina, que vai melhorar o quê? Dor desse indivíduo. Mas eu preciso registrar que foi feita essa morfina, porque senão esse indivíduo vai queixar dessa dor, ele vai viciar nesse medicamento e quer tomar de novo. Enfim, coisas que podem acontecer aqui, N fatores que podem acontecer. Então precisamos sim observar se o paciente é certo, se a medicação é certa, se a dose é certa, se a via é certa, se a hora e o tempo está certo, a validade está certa, a abordagem a esse paciente está certa e se o registro está certo. Eu entendendo isso, fica bem mais difícil errar. Ficamos, com o pezinho lá atrás. Lembramos da nossa época de faculdade, de academia, quando a gente estava preparando para ser esse excelente profissional que nós somos hoje, o que vamos nos tornar, né? Mas para isso a gente tem que ter o quê? Aquele medo, aquele pezinho atrás. Eu costumo dizer que recém-formado e estagiário é uma delícia, porque eles têm medo de fazer. Os que não têm medo é o que dá problema. Agora, acidente, por exemplo, com material biológico, a gente não vê recém-formado, é difícil. Você vê profissional antigo. Erro de medicamento, é difícil você ver recém-formado. Mas pessoa antiga você vê, sabe por quê? Excesso de confiança. Falta de conferência. Falta de abordagem correta, de registro correto, de verificar. Excesso, de novo eu repito, de confiança. Wednesday, então eu não posso confiar, não? Deve, você tem que confiar no seu trabalho. Mas você tem que sempre ter o pezinho atrás. Eu estou na enfermagem desde 2007 e até hoje eu trabalho com o pé atrás. Eu sou professor tem 11 anos e eu trabalho com o pezinho atrás. Por quê? Porque eu posso errar e eu não quero errar, por isso que eu verifico os certos. Então aqui, como preparar o medicamento, você fala assim, mas eu sei aspirar, eu sei qual que é a técnica, eu sei quebrar uma ampola, eu sei abrir uma seringa, eu sei abrir uma agulha, sabe? Eu sei disso. Mas será que está na técnica? Porque dirigir é igual a pessoa fala assim, não, eu já dirijo tem tantos anos, aí vai tirar uma habilitação e erra. A minha preocupação é a seguinte, será que você está seguindo a NR32? Ou será que você está trabalhando com adornos? Será que você está seguindo a questão da higienização da biossegurança ali, onde você precisa se paramentar para evitar que você se contamine e automaticamente o seu corpo tenha contato com aquele fármaco e você vai começar a ter respostas ali que não são esperadas. Ou seja, aquele medicamento que tinha uma ação no seu organismo, agora ele já não tem mais. É o que mais acontece. Onde nós, profissionais de saúde, nos tornamos hipocondríacos e aumenta em grande quantidade a automedicação. Então, como preparar esse medicamento? Existe um passo, existe que a gente tem que prestar atenção. Vou mostrar para vocês no vídeo, posteriormente aqui, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, eu preciso fazer a higiene das mãos. Eu preciso higienizar minhas mãos, sabendo higienizar essas mãos certinho, fazer esses movimentos aqui, tá? Uma brincadeirinha que eu uso aqui só para a gente dar uma interagida. A higiene das mãos, a gente tem que pensar o seguinte, a enfermagem, ela tem uma certa dificuldade para casar, porque vem um mal de flores, que a gente fala isso, porque a gente faz plantão em cima de um outro plantão. Então toda vez que você for higienizar as mãos, você vai fazer o seguinte, só para vocês nunca mais esquecer como que higienizar as mãos. Você pôr sabão aqui, ou álcool, ó, Senhor, é uma oração que eu falo. Aí você vem bem na mão esquerda aqui na parte dorsal, me deu um marido. Que isso, Enzo? É para você não esquecer. Adianta só você ter um marido que fica separado, longe, não. Que fique juntinho, ó. Adianta só ter um marido que fica juntinho, mas que o cara é um porre de chato? Ah, mas eu sou um homem. Pede uma mulher. Tá? Que seja legal, ó. Então você tem um marido que fica juntinho, que é legal. Aí adianta só um marido que fica juntinho, que é legal, mas que não tem uma pegada. E me dê beijinhos. Nunca mais vai esquecer como que higienizar as mãos e não vai esquecer de fazer isso, porque você vai lembrar toda vez que eu higienizar as mãos, eu estou pedindo uma coisa que eu quero. Olha o mal de flores. E no final, que me encha de ouro. Amém. Então, Senhor, me dê um marido, ó, que fique juntinho,
que seja legal, que me dê beijinhos, que me encha de ouro. Amém. Gente, faz essa higiene nas mãos, higienize as mãos, se paramenta antes de começar a preparar essa medicação. Vocês vão ver que no vídeo eu quebrei a ampola sem luva. E na hora eu lembrei, porque é a vivência. A gente tem que parar com isso. Tem que colocar a luva sim, separar o material para verificar, é a medicação certa, o diluente é certo, porque tem medicação que precisa fazer com diluente indicado para aquele medicamento. Os insumos é certos e a dosagem está certa. Nisso, aí eu vou fazer o quê? A técnica correta. Quebrar certinho essa ampola, não dar peteleco em ampola, utilizar os EPIs, e me fala que eu sei, tem que ser utilizados. E assim eu ter um bom preparo dessa medicação. Então acompanha aí, gente, o vídeo que vai passar para vocês, eu mostrando como que deve ser esse preparo dessa medicação. Então vê aí. Viu, gente? Que chique. Então aprendeu aí como que é a preparação desse medicamento? Agora nós precisamos fazer o quê? A administração segura desse medicamento. Essa administração segura, ela também tem que seguir alguns passos. Nós precisamos ali fazer a técnica, né, de antisepsia correta. Nós precisamos saber se aquela via está correta. Nós precisamos saber se aquele paciente está correto. Então a gente tem que seguir alguns passos também, como a gente falou lá no preparo. E esses passos aqui, começa com o quê? Com a higiene das mãos. Checar os certos. É o quarto certo? O leito é certo? O paciente é certo, lembrando? A medicação está certa? A via está certa? A dosagem está certa? E a técnica está certa? E o efeito? Será que é o efeito que eu estava esperando ou não? Porque tem gente que vai lá fazer uma dipirona, né? 2 gramas de dipirona, ou seja, 2.000 miligramas, diluída em 10 ml de água. Aí vai lá, tá com aquela seringa de 20 ml, faz o trem correndo e nem olha. Quando aquilo começar a entrar no organismo daquele indivíduo ali e começar a ter os efeitos, será que está tendo os efeitos que eu estava esperando ou não? Será que os efeitos que estão tendo ali é o que eu esperava? Será que a técnica que eu estou fazendo de antisepsia do local está correta ou não? Então nós temos que prestar bastante atenção nisso, tá? Lá na preparo, água e sabão, antes e após o procedimento. Aqui às vezes já está no leito lá, já faz com álcool 70%, tá? Então eu quero que vocês acompanhem aí o vídeo agora que eu vou mostrar para vocês da administração de medicamentos de maneira correta. Beleza? Segue aí. Viu o vídeo? Conseguiram ver? Viu, gente, que dá para seguir certinho? Então, ó, se você seguir esses certos, se você preocupar, e lembra sempre, gente, o paciente, ele é o amor de alguém. E às vezes você fala assim, ah, mas só foi um paciente, mas esse um pode ser o 100% de outra pessoa. E nessa semana, né, nesse mês da enfermagem, eu quero que nós tenhamos uma responsabilidade para as pessoas acreditarem na nossa assistência e ver que profissional de enfermagem sim estuda, que nós não somos pessoas frustradas que queriam ter outra profissão e que estamos atuando em outra área. Não, nós podemos sim ser inteligentes para prestar assistência para o indivíduo. Beleza? Eu sou o professor Wenisber, tá? Sou enfermeiro, sou técnico de enfermagem e eu quero deixar para vocês essa frase aqui, que eu falo que é uma frase de vida, que foi até que eu tatuei no meu braço, que fala o seguinte: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Se você plantar, você vai colher. Muito obrigado. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Fui! Até mais. Olá pessoal, tudo bom? Então o professor Wenisber aqui vai mostrar para vocês passo a passo de como fazer o preparo de medicação de uma maneira correta, sem se contaminar, sem contaminar o material e principalmente de uma maneira segura, seguindo os certos que eu acabei de falar para vocês, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, a higiene das mãos. Então como que eu vou fazer essa higiene das mãos? Eu vou lá, né, e vou molhar as minhas mãos, lembrando que eu estou sem máscara, gente,
tá? Porque, para falar para vocês, tá bom? Mas tá tudo seguro aqui, nós estamos num ambiente bem tranquilo aqui. Então vou espalhar aqui o sabão na palma da minha mão, né? Vem aqui na região de dorso, tá? Lembrando que esse movimento aqui é feito 10 vezes, tá? Vou tirar aqui, região interdigital, polegar, a pontinha dos dedos aqui. Lembrando que essa torneira ela estaria aberta, tá? E a gente vai aqui enxaguar. Sempre com a mão para cima, tá? Isso é uma técnica já, é um preparo já correto para a gente evitar de estar passando ali aqueles micro-organismos transitórios que estão presentes ali na minha mão. Finalizei aqui, né? Pega aqui o restinho aqui do papel e fecha a torneira, tá? Agora eu vou preparar meu material. Lembrando que eu já separei todo esse material, tá? O que eu devo fazer no paciente. Então já sei o princípio ativo dessa droga, eu sei a farmacocinética, a farmacodinâmica, todo o processo de farmacologia desse medicamento eu já conheço. Vamos pensar aqui que foi prescrito uma hidrocortisona. E essa hidrocortisona ela precisa ser diluída. E esse diluente que a gente vai utilizar aqui é uma água de injeção, uma água destilada. Então eu tenho o material, eu tenho a minha seringa. Agora mesmo, se fosse uma dipirona, a dipirona ela já é um tipo, né, de medicação que vem diluída. Então só iria aspirar. Vamos pensar que eu vou fazer essas 2 ml, né? Essa ampola. E essas 2 ml, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é no rótulo. Por exemplo, o rótulo aqui dessa dipirona, a gente tem que aprender a ler rótulo de medicamento. O rótulo aqui dessa dipirona me fala que é 500 mg a cada 1 ml. Então vamos supor que o médico pediu lá 1000 mg, ou seja, 1 grama. 1 grama de dipirona é a mesma coisa que 1000 mg, ou seja, as 2 ml. O médico aqui na minha prescrição, estou checando aqui minha prescrição fala que eu preciso fazer no meu paciente apenas 500 mg, ou seja, eu vou aspirar apenas 1 ml, porque em cada 1 ml que está aqui na minha ampola, eu tenho o equivalente a 500 mg. Para tirar o restante, né, de líquido, né, de medicamento que está aqui na pontinha, a gente faz esse movimento circular. Gente, pelo amor de Deus, não existe isso mais, tá? Então só segura aqui, ó, e faz esse movimento circular, que todo o líquido que está aqui ele vai descer, tá? Abre o seu medicamento, tá? Da maneira segura, lembrando que depois você vai precisar descartar isso aqui em um dispositivo, tá? Antes de abrir, só quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Eu deveria estar de luva, porque a maioria da gente na prática, no dia a dia, a gente abre sem luva. E se esse medicamento vem aqui, impregna na minha mão, depois eu passo essa minha mão no rosto, vai chegar um momento que o meu organismo ele vai ter uma certa resistência com esse medicamento. Então a gente vai lá, tá com a nossa luva, né? Vamos pensar aqui que a gente tá com a luva. Antes de ter abrido, né, a ampola, lógico que a correria do dia a dia a gente às vezes faz as coisas sem prestar atenção, mas eu estou aqui com a minha luva, abri meu medicamento, estou com tudo aqui organizado para preparar esse medicamento. Abro a seringa aqui, vou amolecer ela, tá? Uma das coisas que eu falo muito para os meninos é o seguinte, é o jeito de segurar essa seringa. Eu preciso segurar aqui, ó, no corpo da seringa, com o indicador na base, com o dedo médio e o polegar, eu vou segurar aqui no ângulo onde eu vou fazer esse movimento, tá? Então observa aqui, ó. Beleza? Vocês vão entender o porquê disso aqui na hora que estiver aspirando a medicação. Proteja meu ângulo. Vou pegar aqui a minha agulha. Gente, não é assim, tá? Tem a partezinha correta aqui para você estar abrindo. Tá? Então você vem aqui, ó, e abre na parte que está indicando. Conecta aqui sua agulha na sua seringa e vamos aspirar. Lembrando que foi prescrito, né, uma ml, por quê? 500 mg para fazer de maneira intramuscular. Tenho todo o meu dispositivo aqui já preparado. Eu vou pegar aqui a minha dipirona, eu coloco aqui, ó, na parte entre as falanges distal e intermediária do dedo indicador e do dedo médio, tá? Vou abrir aqui a minha agulha, vou conectar aqui dentro. Com os demais dedos eu vou segurar o corpo da seringa, tá? Por quê? Porque fica fácil eu fazer esse movimento aqui,
Eu consigo ver aqui onde que está marcado para me saber se eu estou aspirando a quantidade correta que eu preciso utilizar. E aqui eu faço o quê? Eu aspiro. Pois, eu aspirei. Eu não preciso aspirar tudo, porque vocês lembram que é só 1 ml. Eu sempre vou proteger, tá, essa minha agulha. Eu nunca vou pegar aqui e vou fazer assim, gente. Lembrando que eu estou falando aqui porque eu estou mostrando para vocês como deve ser feito. Então eu vou pescar, tá? A agulha que eu aspiro não é a mesma que eu vou introduzir no meu paciente. Então vem aqui, ó, e vou tirar, puxo mais um pouquinho, para com aquela mania de dar peteleco em seringa. Aspira aqui, ó, tira o restante. Tá? Por exemplo, aqui eu tinha mais, então eu preciso tirar esse a mais que está aqui. Vem aqui, ó. Nunca vou colocar de novo. Eu ponho aqui quantas vezes for necessário. Pesco, fecho. Eu tenho aqui 1 ml. Lembrando que essa agulha aqui é só para preparo. Eu vou trocar ela, encaixar outra e fazer no meu paciente. Beleza? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Toda vez que eu for abrir o medicamento, eu estou de luva, tá? Eu não dou tapa, eu faço esse movimento circular. Observo sempre no rótulo qual que é a miligrama em cima da ml para me saber a quantidade que eu devo diluir e aspirar. Vamos pensar aqui agora com essa hidrocortisona que ela tem 500 miligramas, tá? Então o total dela é 500 miligramas, lembrando que ela não tem nenhum diluente. O que eu faço aqui? Eu não posso abrir aqui com a minha unha, tá? Então eu vou aqui, ó, abrir, tá? Para não me machucar. E eu vou pegar aqui e abrir também o meu diluente. Vou pegar a minha seringa, vamos pensar que essa aqui é a mesma, para a gente não gastar muito material aqui. E eu vou fazer a diluição desse medicamento. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou diluir essa droga em 4 ml de água. Tá? Então tem 4 ml de água aqui. Para colocar, eu sempre seguro no corpo da seringa. Eu nunca seguro aqui na região do êmbolo. Tá? Coloco aqui no corpo. Coloquei aqui. Eu coloco o meu diluente aqui. Tá vendo? Ó. Diluiu, o que eu tenho que pensar aqui? Ó? Por que eu tenho que estar de máscara? Toda vez, está vendo que gera uma pressão? Se eu tiro aqui, o que faz isso aqui? Solta. Eu inalo, suja minha roupa, suja meu óculos, suja minha mucosa ocular, enfim. Eu tenho que pensar o seguinte, em 4 ml de água foi diluído 500 miligramas de hidrocortisona. Agora o médico pediu para ser feito apenas 250 miligramas. Então significa que eu vou aspirar quanto isso aqui? Só 2 ml. Porque se eu aspirar as 4 ml, eu vou ter um total de quantos? 500 miligramas. E na prescrição, por isso que a gente tem que estar sempre com a prescrição em frente a gente, está me pedindo apenas 250 miligramas de hidrocortisona. Então eu vou aqui, ó. Vira aqui. Esse aqui do mesmo jeito, ó. Entre a falange distal e a falange intermediária, segura aqui no corpo, eu solto, tá vendo que já vem? Porque a pressão que foi gerada dentro desse dispositivo faz com que venha todo esse líquido. Então aqui eu só preciso de 2 ml, ó, tem 2 aqui, eu viro, tá? Puxo um pouquinho de ar para não cair o restante, pego aqui a minha seringa, nunca reencapo, vou pescar e vou aqui tirar o ar dela. Tá vendo que com as 2 ml bem certinho, troco a seringa e faço medicação. Lembrando que isso aqui foi tudo uma maneira didática, só para vocês entenderem como que a gente vai fazer um preparo de maneira segura, tá? Sem ter o risco de se perfurar, sem ter o risco de contaminar o material e principalmente sem ter o risco de fazer a dosagem errada. Por isso que a gente tem que saber muito isso. Porque se o médico prescreveu uma quantidade, aquela quantidade deve ser seguida à risca, porque o limiar de ação de cada pessoa é 1. Então existe a dose certa, vamos supor que essas 250 miligramas é certo para mim, mas pode ser tóxica para você e pode ser baixa, ou seja, sem efeito nenhum para outro indivíduo. Beleza? Espero que eu tenha somado aí com vocês nesse preparo.
Obrigado. Bom, só tirar a máscara aqui para falar com vocês, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção qual que é a técnica correta de estar fazendo este medicamento, né? Sem errar. Ou seja, seguindo os certos. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, eu preciso fazer higiene das mãos, que vocês já aprenderam no vídeo passado, né? Então eu vou seguir ali, estou aqui conversando já com o meu paciente, o que eu posso estar abordando com esse paciente enquanto eu faço a higiene das mãos? Olá, seu José, tudo bom? Seu José, quando o pessoal vem com som lá, o senhor vai te furar, né? Quando você vai tirar sangue, qual braço que é melhor? Por quê? Porque com isso o paciente já me indica, gente, aonde tem o melhor acesso, tá? E isso vai facilitar muito essa minha técnica. Beleza? Né? Já estou com o meu material separado aqui, eu quero só que vocês observem como que a gente vai fazer, por exemplo, quando esse medicamento deve ser feito via parenteral ou endovenosa, tá? Um medicamento endovenoso. Eu vou estar sempre, né, de luva, lembrando, gente, pezinho sempre atrás, tenha humildade, entenda que você pode errar, tá? Se você não tiver esse cuidado, você não vai calçar luva, você vai se perfurar e vai se contaminar, tá? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui no passo a passo. Vamos supor que o seu José falou que esse membro superior dele é melhor. Eu estou vendo que o vaso melhor está sendo aqui, ó, em região de antebraço e região aqui de fossa cubital. Vou pegar aqui de antebraço, que ele vai tomar um soro, já estou com o meu soro preparado e eu vou estar fazendo esse medicamento nesse paciente, né? O nosso garrote, lembrando, se não tem, hoje em dia a gente usa muito a questão da luva ali, né? A gente vem aqui e vai pedir licença para o paciente. Dá licença, só me ver aqui, tá, seu José? Vem aqui, ó, vou garrotear. Sempre, gente, o laço vai ficar para a parte superior, ou seja, distal a mim e proximal a mim vai estar o lacinho, porque quando eu soltar aqui, ó, olha o tanto que ficou fácil, tá? Então vamos lá, observe aqui. Vou fazer o lacinho aqui bonitinho, tá? Já estou com o meu vaso, peço para ele abrir e fechar a mão, abre e fecha a mão. Gente, não existe isso não. Não existe isso, porque quando garroteia aqui, né, garroteou, vai evitar que esse sangue volte, então esse sangue começa a concentrar aqui, então o vaso fica mais proeminente. Já preparei todo o meu esparadrapo aqui, já tirei os pedaços que eu preciso, tá? Com o algodão molhado, eu vou fazer um movimento aqui de aspirar, ó. Quando a gente vai fazer um curativo, a gente primeiro limpa a parte mais limpa, para depois levar para a mais contaminada. Então aqui, eu vou opcionar aqui, eu encosto aqui e vou afastando essa sujidade, tá? Posso posicionar aqui, ó, esse algodão aqui, pego o meu dispositivo, eu vou fazer a punção, tá? Sempre com o bisel voltado para cima, vou fixar o vaso sem pegar em cima de onde que eu vou furar. No ângulo de 45 graus, ó, puncionei, o sangue já veio aqui, ó, apoio mais, tá? Vou introduzir um pouquinho aqui. Antes de tirar o garrote, antes de tirar aqui, gente, eu preciso tirar esse garrote, tá? Vou tirar o garrote, vou firmar aqui, ó, vou retirar, colocando aqui na minha bandeja de novo, vou conectar o meu soro, vou ver se não está fora do vaso. Vou proteger e assim é uma técnica segura. Então sempre confia em vocês. Beleza? Abraço.